Fala meu povo, João Abrantes na área e nesse vídeo eu vou te dar uma dica bem legal para você começar a desenvolver o seu poder de presença. Roda! Cara, eu nunca vou me esquecer da vergonha que eu senti naquela noite de sábado. Isso foi em 2011, eu tava com os meus amigos na Hideaway, uma balada que ficava em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, nem deve existir mais. E eu tinha reconhecido de longe duas garotas que tinham feito faculdade comigo. Aí eu pensei, pô, deixa eu ir lá pra dar um oi pra elas, né? Cheguei todo sorridente, de braços abertos. E aí, Roberto? E aí, Camila? Como é que vocês estão, né? Olha, você tinha que ver a cara de what the fuck que as duas fizeram pra mim. Parecia que elas tinham sido abordadas assim por um maluco, né? E eu assim, muito sem graça, né? Dizendo, sou eu, o João, a gente fez faculdade junto, lembra? Você deve estar pensando assim, João, mas de repente fazia muitos anos, né? Muito tempo que vocês não se viam, nem sempre as pessoas se lembram. Mas não, só fazia 3 anos que a gente tinha se formado. Era tudo muito recente para elas se esquecerem assim. E aí, né? Elas falaram, é mesmo, né? Agora eu lembro, tudo bem. Mas dava pra ver que as duas estavam fingindo que se lembravam, porque estava assim muito forçado. E pra você ver, né? A gente passou 4 anos na mesma sala de aula e elas não sabiam quem eu era. Mas aquela não foi a primeira vez que isso aconteceu. Alguns anos antes desse incidente, eu estava na praia com um amigo meu da época do colégio, o Mark. E aí apareceu o Anderson, um cara que também tinha estudado com a gente. Ele chegou pro Mark, fala, cara, beleza, tudo bem, quanto tempo? E quando ele olhou pra mim, esse quem é? Pois é, um cara que dividiu a mesma sala de aula comigo, metade do fundamental e o ensino médio inteiro, me perguntando quem que eu era. Agora, na época, eu não entendia por que as pessoas não se lembravam de mim. Mas hoje em dia eu sei que isso acontece por causa de um fenômeno chamado de invisibilidade social, ou como eu prefiro chamar, efeito figurante. Quando a sua linguagem corporal é muito fraca, você passa batido pelas pessoas, como ninguém se lembra da tua cara. É como se você fosse um figurante de filme. Sabe aquelas pessoas que ficam passando no fundo, enquanto os atores estão fazendo alguma coisa importante no primeiro plano? Então, é isso que você vira. Pensa no teu filme favorito, aquele que você já viu mais de uma vez de preferência. Você por acaso se lembra de algum dos figurantes desse filme? Porque eu não. Eu já cansei de ver Pulp Fiction, seguramente mais de 10 vezes, e eu não consigo me lembrar de um figurante sequer. Isso só começou a mudar à medida que eu fui trabalhando a minha postura, meus movimentos, a minha voz. Quanto mais eu ajustava a minha linguagem não verbal, mais atenção eu chamava e mais eu penetrava na memória das pessoas.